Olá, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu só compartilhar aqui a tela rapidinho. Bom, recapitulando tudo que a gente já viu sobre o módulo, certo? A gente falou já sobre recrutamento e seleção, marca pessoal e plano de carreira, certo? Hoje a gente vai estar dando continuidade com a avaliação de desempenho, tá? Ajeitar aqui, pronto. Avaliação de desempenho. Eu não sei se vocês estão lembrados referente ao plano de carreira, certo? Para que uma pessoa ela venha alavancar dentro da empresa, venha conseguir cargos mais altos, ela precisa ter uma boa avaliação de desempenho. Deixa eu ler aqui para vocês. Avaliação de desempenho é uma ferramenta para conhecer e medir a performance dos indivíduos em uma organização, por meio do confronto entre o que espera do profissional e o que foi alcançado por ele, podendo ser feita periodicamente, de modo que seja possível acompanhar a evolução da equipe. Bom, o que seria avaliação de desempenho? Já está dizendo tudo, o conceito. Mas gosto de uma frase que fala assim: aquilo que você não consegue medir, você não consegue melhorar, certo? Então, a avaliação de desempenho, ela vem justamente com esse objetivo, o objetivo de tentar, de conseguir medir tudo referente ao desempenho das pessoas, a fim de melhorar ou mitigar. Mitigar é tirar, certo? É excluir. Vê só. E por quê? Porque, vê só, entre o que a empresa espera que determinado funcionário, determinada pessoa, ela precisa ter como desempenho, existe uma grande diferença entre o que a empresa espera do colaborador e aquilo que o colaborador oferece de fato, certo? É aí que se estabelece a diferença. E como é que a gente consegue medir essa diferença? Através da avaliação de desempenho, tá? A avaliação de desempenho, ela não serve, muitas pessoas pensam que é de caráter punitivo, não. A avaliação de desempenho é justamente com o objetivo de, poxa, se eu estou medindo desempenho de determinado colaborador e eu estou vendo aqui que nesse setor as pessoas estão com um alto índice de vendas, bora tentar investigar o porquê isso está ocorrendo, ou seja, é a partir da avaliação de desempenho que a gente também pode repetir boas práticas dentro da empresa, certo? A avaliação de desempenho, ela não apenas, certo? Ela mede só o resultado do coletivo, não, ela mede também o resultado individual, tá certo? E engana-se que a avaliação de desempenho é apenas para aqueles colaboradores de menor cargo, não. A avaliação de desempenho, ela deve e pode ser aplicada pelo geral da empresa, tá? E como eu falei, não tem como a empresa conseguir melhoria ou reduzir determinadas coisas que não estão causando bom efeito para a organização se ela não consegue medir, tá certo? Uma das formas que a empresa mede o desempenho, simples, o ponto eletrônico, tem como objetivo de medir a assiduidade dos colaboradores, saber se os colaboradores estão de fato, se estão sendo pontuais, tá? Um outro fato que a empresa consegue medir desempenho é através de metas, do batimento de metas,
certo? Ou seja, a avaliação de desempenho, embora ela não seja aplicada por todas as empresas, ela deveria ser aplicada, porque o maior capital da organização não é o dinheiro, não é o produto que ela tem, mas sim são as pessoas. Ou seja, se elas não conseguem medir o desempenho dessas pessoas, ela jamais vai conseguir medir o desempenho de vendas, ela jamais vai conseguir medir o desempenho de produção, ela jamais vai conseguir medir o desempenho na coordenação do financeiro, certo? Ou seja, tudo está relacionado a pessoas, certo? Você vai ver aí que, saindo um pouco da avaliação de desempenho, vai ter indicadores de desempenho. Só que os indicadores de desempenho, eles não estão voltados para a área de RH, estão voltados para a área geral da empresa, desde a qualidade, da produção, do financeiro. Mas pare para pensar, todos os indicadores de desempenho estabelecidos pela empresa depende de uma pessoa para realizar, depende de uma equipe para realizar, certo? Então, a avaliação de desempenho tem esse objetivo. E o objetivo primordial da avaliação de desempenho é saber se as responsabilidades que eu coloquei para aquele determinado colaborador está surtindo efeito, ele está conseguindo cumprir. Porque senão, eu vou ter duas opções, ou entrar no acordo com ele, explicar tudo novamente, certo? Elaborar um determinado plano de ação para que ele possa, de fato, cumprir com aquelas atividades, ou, infelizmente, demiti-lo. Eu estava lendo um livro sobre Vicente Falcone, que Vicente Falcone é o maior consultor de gestão do Brasil, certo? E ele fundou a empresa Falcone Consultores. E ele fala justamente disso. Ele defende muito que uma empresa não tem como saber seus resultados, não tem como saber se está tendo lucro ou não, se ela não começar a medir desempenho, certo? Você não consegue saber se perdeu ou não perdeu se você não consegue medir. Só que esse medir não vem apenas pelo fato de subir na balança, mas vem pelo fato de você sentir, logicamente, certo? Não tem como você saber se você aprendeu o conteúdo ou não, se você não colocar ele em prova, tipo, através de fazer uma prova ou uma apresentação, certo? Ou seja, todo tempo a gente está medindo alguma coisa e a empresa precisa disso, precisa de métricas. Então, Vicente Falcone, ele fala assim, que a partir do momento que a gente faz uma avaliação de desempenho na empresa, e percebe que alguns colaboradores não estão de acordo com os valores da empresa, não estão cumprindo com os papéis da empresa, o que é que a gente poderia fazer? Desses 10%, pegar, por exemplo, são 100 colaboradores. Os 10 melhores recebiam a recompensa, e, infelizmente, os 10 que não estão de acordo, não estão adequados, deveriam sair da empresa, para dar espaço para que novas pessoas entrassem. É assim que ele fala, certo? Por quê? Porque você pensa que, poxa, fulaninho era tão bom na organização, se dava bem com todo mundo, mas por que ele saiu? Fulaninho, ele não saiu porque ele era uma pessoa que não tinha atrito com ninguém. Pelo contrário, foi que a partir do momento que a avaliação de desempenho dele em relação a metas não estava batendo com o objetivo da empresa, certo? Por mais que aquela pessoa fosse de bom coração, mas o desempenho dele em relação a vendas, que, por exemplo, é a atividade fim da empresa, não estava batendo, não estava de acordo. Ou seja, então o Vicente Falcone fala isso, que é importante que a cada ano a empresa renove 10% do seu quadro de funcionários, para dar espaço para com que novas pessoas possam entrar dentro da organização e colaborar com ela, e retirar aquelas que de fato não estão se encontrando ali dentro, ou estão só para cumprir tabela, enfim. Ou seja, a avaliação de desempenho vem também com esse objetivo, de recompensar aquelas pessoas que estão com um ótimo desempenho, mas também ou de dar um feedback, ou de tentar elaborar alguma estratégia, ou até mesmo tirar aquelas pessoas que não estão mostrando um desempenho nem tão alto, pelo menos mediano do que a empresa espera dela, certo? Deixa eu passar aqui.
E como é que eu posso realizar a avaliação de desempenho? Bom, a primeira coisa que você, um dia como gestor, é importante e necessário que você tenha em mente que para você avaliar um desempenho de um determinado colaborador, é importante que você informe a ele o que é que a empresa espera dele. Porque você medir um desempenho de um colaborador e ele não saber que você esperava isso dele, acaba sendo injusto, certo? Por quê? Porque a pessoa sabendo, e se for da vontade dela, ela vai fazer o máximo para chegar a esse desempenho, certo? Então, a primeira coisa é, saiba as responsabilidades de cada funcionário, tá? Quais são as funções que o seu colaborador deve exercer? O gestor precisa ter clareza sobre isso. Ou seja, você, desde o momento que ele entrou na empresa, ou toda reunião que fizer, vocês precisam informar, olha, sua atividade é essa, diante do projeto, certo? Para que ele também tenha clareza. Sabe por quê? Porque se um dia você for fazer uma avaliação de desempenho dele, e você dá uma nota mediana para ele em uma determinada tarefa que ele não conseguiu atingir um bom desempenho, e ele dizer na sua cara que essa não era a responsabilidade dele, o que é que você faz? Certo? Ou seja, ele precisa saber o que é responsabilidade dele, o que cabe a ele, só assim ele vai ter clareza do que é que a empresa espera dele, certo? Outra coisa, defina métodos. Definir métodos, eu vou falar lá na frente, é que tipo de avaliação você vai querer escolher para a sua empresa, tá? Tem avaliação 180 graus, avaliação 360 graus, tem autoavaliação. Que tipo de método você acha mais interessante para estar implementando dentro da sua empresa? Mas para que isso aconteça, você precisa primeiramente estudar o contexto da sua empresa. Como são os líderes que vão fazer esse tipo de avaliação na sua empresa? São líderes liberais? São líderes democráticos? São pessoas abertas, certo? A feedbacks. Ou seja, você precisa entender o contexto da sua empresa. Que tipo de setor é a sua empresa, certo? Outra coisa, aplique o tipo de avaliação mais adequada, tá? Como eu tinha falado, a seguir falaremos sobre os tipos. Cadê o mouse? Escolha os fatores de avaliação. Fatores de avaliação é diferente de tipos de avaliação. Fatores de avaliação, o que é que eu poderia chamar? Poderia chamar de indicadores, tá? Existem N fatores de avaliação dentro de uma organização. Fator de avaliação é aquilo que eu quero saber do funcionário. Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação de desempenho voltado para a área de vendas. Quais são os fatores de avaliação que eu quero medir? Eu quero medir batimento de meta, eu quero medir quantidade de ligações, eu quero medir quantidade de orçamentos. Orçamento, para quem não sabe, é diferente de fechamento de venda. Orçamento é uma proposta que eu dou para o meu cliente, não é um fechamento, tá? Então, a quantidade de propostas que eu formulei, a quantidade de tempo que eu fico na ligação, a quantidade de pós-venda que eu faço, ou seja, percebe que dentro da avaliação de desempenho só para a área de vendas, eu coloquei vários fatores de avaliação. Ou seja, é cada indicadorzinho que eu quero saber diante daquele contexto da área de vendas, tá certo? Na área de RH, quais são os indicadores que eu poderia falar? Indicador de absenteísmo. Que absenteísmo é desistência não, por exemplo, falta, tá? Indicadores de pontualidade, certo? Continuando. E para toda avaliação de desempenho, ela precisa de um feedback. Eu acho que feedback aqui, muitas pessoas pensam que dar feedback é só dizer, por exemplo, eu fiz uma avaliação de desempenho com vocês e eu percebi que a equipe ou o indivíduo não foi tão bom. Até que digo, fulano, teu desempenho foi esse, pronto. Tipo, chego na sala do Ensina Mais, chego lá para vocês e digo, olha,
Eu fiz uma média aqui geral de todo mundo, tá certo? Da média geral da sala, e vocês tiraram 5 na prova, todo geral, fazendo a média geral. E simplesmente pronto. E eu continuo da minha aula. E aí vai ficar claro para vocês porque a média geral foi 5 para todo mundo. Vocês não vão querer saber, vocês não vão querer entender o porquê foi. E você, dependendo da forma que eu comunicar, vocês não vão achar grosseiro, sim ou não. Ou seja, o ponto principal da avaliação de desempenho é o feedback. A forma como você vai dar o feedback e quem é que vai dar esse feedback. Ou seja, tanto você quanto a outra pessoa, a outra parte, precisa estar ciente sobre isso, certo? Também é preciso fazer com que o colaborador ele esteja ciente dos feedbacks que ele pode levar durante a avaliação de desempenho, para que ele não interprete o feedback como algo, como ofensa, tá certo? E também é preciso que a pessoa que vai dar o feedback para esse colaborador seja madura, ou seja, não tenha uma comunicação não violenta e seja o mais assertivo possível naquilo que fala, e também não pode ser imparcial, tá? Ele precisa dar o recado da forma, dependendo da situação. Porque eu digo dependendo, porque se você vai fazer uma avaliação de desempenho de determinado colaborador e você vê que ele não está nem aí para a empresa, certo? Não faz nada que possa melhorar e sempre fica dando uma desculpa, é necessário que a pessoa também que vai aplicar o feedback seja firme, certo? Você não pode ter um comportamento igual para todas as pessoas. Se você vê que é uma pessoa que ela sempre dá o melhor dela, mas em um determinado ponto ela pecou na avaliação de desempenho, você também não pode ser uma pessoa extremamente grossa, certo? Você precisa medir. Você precisa. A avaliação de desempenho não é você apenas pegar um ponto fechado. Por exemplo, eu estou medindo de fulaninho a produtividade dele, a pontualidade. Pô, ele tem tudo. Bate meta como ninguém, fecha a venda como ninguém, trabalha em equipe como ninguém, certo? Mas ele peca em chegar cedo, ele chega tarde pra caramba, tá? Então é importante você avaliar como um geral também, certo? E quais são os modelos de avaliação? Vê só, modelo de avaliação é diferente de tipo de avaliação, tá? Modelo de avaliação é o que é que eu quero tirar daquela avaliação, diferente de tipo. Por exemplo, você pode utilizar um modelo e dentro desse modelo você utilizar diferentes tipos. Por exemplo, aqui modelo de desempenho tradicional. O que é modelo de desempenho tradicional? Visa medir a performance do colaborador no cotidiano, certo? Pode ser aplicado tanto em grupo como individualmente. O que seria desempenho tradicional? Como eu quero saber como é que, por exemplo, eu vou pegar João. Eu quero saber de João. O que é que os clientes acham de João? Como é que João se comporta no nosso dia a dia? O horário que João chega? Como é que João se expressa? Como é que João trabalha em equipe? Ou seja, é coisa do cotidiano. Não tem nada de específico, certo? É algo mais do comportamento de João, como poderia dizer, tá certo? Dele no geral. Como é que ele fala com os clientes? Modelo de avaliação de liderança. É um modelo voltado para os líderes. Ou seja, nesse tipo de avaliação de liderança, não são os líderes que vai aplicar a avaliação de desempenho nos subordinados. Aí é o contrário. Visa saber o desempenho dos líderes, certo? Ou seja, quando os colaboradores é que vão responder à avaliação de desempenho mediante aquilo que eles veem no líder. Aí você vai fazer várias perguntas, como por exemplo, o líder está aberto a novas propostas, sim ou não? Né? O líder é uma pessoa visionária, sim ou não? O líder consegue dar bom feedback? O líder é comunicativo? O líder é paciente? Sim ou não? Né? O líder consegue trazer novas propostas?
tá? Ou seja, é o colaborador avaliando o líder. E isso é muito importante, tá certo? E por terceiro, é modelo de avaliação por competência. Eu não sei se vocês estão lembrados do que eu já falei, certo? O que é competência? É um conjunto de conhecimentos, habilidades. Por exemplo, o que seria competência? Negociar, certo? O que seria outra competência? Liderar, trabalhar em equipe, criatividade, flexibilidade, tá certo? Organização, ou seja, é tudo aquilo que a pessoa pode desenvolver. Excel, saber programar. Esse tipo de avaliação, esse tipo de modelo de avaliação visa saber se o colaborador desenvolveu essa competência, sim ou não, tá? Por que isso é importante? Porque, vê só, o plano de carreira, ele está justamente embasado no desenvolvimento das competências. Se o colaborador ele não conseguiu desenvolver as competências necessárias para subir de cargo, dificilmente ele vai subir de cargo, certo? Ou seja, saber se de fato ele está desenvolvendo aquilo que é necessário para alcançar outros patamares. Tipos de avaliação. Tipo de avaliação é a forma como eu quero que essa avaliação agora seja feita, tá? Como tipo de avaliação, a gente tem a avaliação 180 graus. O que é a avaliação 180 graus? É a avaliação mais comum e ela é aplicada em empresas burocráticas, tá? Empresas que cheias de sistemas, que já estão acostumadas com o normal, certo? O sempre de mesmo. E como é essa avaliação? Simples. É o líder que avalia o empregado e pronto, acabou-se. Certo? É apenas o líder que avalia o empregado. O ruim dessa avaliação é que o empregado ele não tem poder de resposta, tá? O que eu diria poder de resposta? Ele não pode, ele não consegue avaliar o líder de volta. É apenas o líder que avalia ele e pronto, acabou-se, tá? O ruim é que você não tem essa retórica de poder devolver a avaliação, tá? E outra coisa, muitas vezes esse tipo de avaliação ele pode ser injusto. Porque, por exemplo, se um líder seu lhe avalia de uma forma muito, 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 muito negativa, infelizmente você não vai ter esse poder de resposta, né? De tentar se justificar. Isso acaba de sendo de alguma forma injusto. Isso acontece sempre nas empresas? Não. Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, como eu falei, não têm a maturidade para fazer uma avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho de 360 graus é diferente. Eu não sei se vocês estão lembrados de matemática, mas 360 graus é tudo em volta. Ou seja, essa avaliação de desempenho envolve o cliente, a avaliação de desempenho envolve, por exemplo, Marta, pronto, eu sou supervisora de vendas. Só que lá na pirâmide hereditária não, na hierarquia, certo? Na hierarquia da empresa, como eu sou supervisora, eu tenho subordinados, mas eu também sou subordinada pelo gerente, eu também sou subordinada pelo diretor. Ou seja, eu como supervisora, eu vou ser tanto avaliada por quem está embaixo, quanto eu vou ser avaliada por quem está em cima, e eu ainda vou ser avaliada pelos clientes da empresa, e eu ainda vou ser avaliada pelos fornecedores da empresa. Veja. Ou seja, eu também ainda posso ser avaliada, eu como supervisora, eu também posso ser avaliada por outros supervisores. Ou seja, é todo mundo me avaliando, certo? Não tem outra, todo mundo me avaliando. E até eu mesmo me avaliando. Só que nesse processo de avaliação 360 graus, é bom porque você vai ter diferentes visões de você mesma. Diferentes, por exemplo, fulaninho me deu 5, outro me deu 3, porque tem uma determinada explicação, né? Ou seja, você vai ter várias visões de você mesma, mas ao mesmo tempo isso acaba sendo confuso,
tá? Porque são opiniões de pessoas. E é como eu digo, opiniões de pessoas não tem uma métrica certa. Porque, por exemplo, se você avalia a quantidade de produtos vendidos, você tem dados corretos. E pronto, acabou-se. São aqueles produtos vendidos. Agora, quando são opiniões de pessoas, você não tem como medir, porque cada um vai ter uma opinião de uma forma diferente. O que você precisa é justificar por que deu aquela nota. Entendeu? Então, a terceira é autoavaliação. A autoavaliação, ela é interessante. Por quê? Porque nem todas as empresas usam. Mas, assim, eu acredito que deveria ser mais usada. Porque, vê só, autoavaliação é quando você, como colaborador, se autoavalia, você, como colaborador, dá uma nota para você e depois mostra para o seu gestor. Vamos supor que eu me avaliei e dei uma nota para mim de persuasão. Eu estou dizendo aí que eu sei uma nota 7 para mim e 8 porque eu sei trabalhar em pressão. Ou seja, 7 para mim de persuasão e 8 para mim porque eu sei trabalhar sob pressão. Aí o meu colaborador pega e faz a mesma avaliação sobre mim. Só que sobre mim ele fala que eu tenho 9 em persuasão, mas eu tenho 5 em trabalhar em pressão. Trabalhar sobre pressão. Ou seja, a minha visão que eu tinha sobre mim acaba ficando, vai entrar em atrito, mas ao mesmo tempo é bom, porque às vezes você pensa, né, que tá tendo um bom desempenho, mas aos olhos daquela pessoa que espera um resultado melhor de você, não. E isso é muito importante até para que o colaborador ele se reflita se realmente ele está entregando o resultado que a empresa deseja. Né? E é um tipo de autoavaliação que precisa ainda ser muito utilizada. A avaliação por indicadores é baseada em dados reais da empresa e não em opiniões de outras pessoas, como, por exemplo, a assiduidade, o ponto eletrônico. Não tem erro. Chegou na hora certa, bateu o ponto, está lá registrado. Não tem opinião de seu ninguém. É o ponto lá que já está registrando, ponto e acabou-se. Vendas também, certo? São... é baseado por métricas, por dados que você não tem como interferir, entendeu? A avaliação comportamental. Eu não sei se vocês estão lembrados? Eu só quero falar no feminino. A avaliação comportamental é... Eu não sei se vocês estão lembrados do teste de avaliação comportamental que eu falei lá no começo, na parte de recrutamento e seleção. Esse tipo de avaliação comportamental, se a empresa não aplica no começo, no início, ela também pode aplicar durante o colaborador já está trabalhando na empresa. Por quê? Porque o nosso comportamento, ao longo do tempo, sim, ele pode mudar. Por exemplo, para contratar determinado empregado, eu apliquei essa avaliação comportamental e identifiquei que o perfil dele, ele é uma pessoa conforme e dominante, né? Só que depois de 10 anos, diante do cenário, diante das experiências que esse colaborador teve ao longo da vida, eu percebi que ele agora já não é conforme e dominante, ele agora é dominante e menos conforme. É um exemplo, ou seja, já mudou. Entendeu? Ou seja, a forma, ele conseguiu adquirir novas habilidades e novas características, certo? Eu não estou dizendo que a pessoa muda da água para o vinho, não, tá? Mas há essa probabilidade. A avaliação por metas e objetivos. Visa verificar o atingimento de metas, para isso precisa de um determinado objetivo definido, tá? Esse tipo de avaliação pode ser aplicado tanto individualmente como pessoalmente. E um dos grandes benefícios desse tipo de avaliação é que toda empresa que aplica praticamente dá uma forma de recompensa, tá? Por exemplo, a meta é reduzir o uso de papel, tá? Toda equipe atingiu massa, qual vai ser a recompensa que a gente vai ganhar, tá? Isso daqui não é, porque quando a gente fala de meta, pensa que apenas está falando metas de vender, e não é. A empresa tem metas como um todo, metas de desperdiçar menos, certo? Metas de deixar o cliente mais satisfeito, metas de satisfação do cliente, certo?
Vê só, avaliação baseadas em custos. Essa avaliação baseada em custos é engraçado. Por quê? Porque quando você entra dentro de uma organização, querendo ou não, a empresa vai investir em você na questão de treinamento. E se você permanecer ao longo da empresa, obviamente que esses treinamentos ainda vão ser contínuos. Então, a empresa, ela pode sim querer aplicar esse tipo de avaliação. Por exemplo, poxa, eu estou investindo tanto, por exemplo, em treinamento de criatividade. Bora ver lá naquela equipe lá se o povo está dando um retorno sobre o investimento que a gente fez sobre eles. Aí você, por exemplo, se eu investir tanto na minha equipe, em treinamento para criatividade, e eu vi que esse tempo todo minha equipe nunca trouxe uma solução diferente, né? Nunca trouxe um novo olhar, nunca fez as coisas de forma diferente. Será mesmo que essa equipe está me dando retorno? Certo? Então, a avaliação baseada em custos é isso, ela pega duas métricas. É o que eu estou investindo e o que a equipe está me mostrando. Referente a dinheiro mesmo. O que é que eu estou investindo de dinheiro nessa equipe e o que é que ela está me mostrando de fato como resultado. Porque o objetivo é que eu invista nela e o que ela mostra de resultado seja muito maior do que aquilo que eu estou investindo no momento. Tá certo? Calma. Vê só. A avaliação de desempenho, ela precisa de uma métrica, tá? E a métrica tanto pode ser em número, por exemplo, 1 significa não suficiente, 5 ótimo, tá? Ou como também em palavras, tá certo? Ou em números, tá? Por exemplo, você vai dizer assiduidade. Fulaninho bateu 80% de assiduidade, tá? Você precisa de uma métrica tanto numérica como textual. A maioria das empresas, ela utilizam textual. E elas utilizam 5 classificações, tá certo? Por exemplo, deixa eu pegar uma palavra. Não atingiu, atingiu mais ou menos e, por exemplo, ótimo, bom, mediano, ruim, péssimo. É assim que elas utilizam. 5 métricas para analisar o teu desempenho. Ou em número mesmo. Por exemplo, como eu falei, 1 sendo muito péssimo e 5 extraordinário. Tá certo? Elas precisam se medir por isso. E nada por, foi bom, não. Tá? E outra coisa, quando você vai fazer uma avaliação de desempenho, é importante que você justifique por quê deu determinada nota. Se você deu uma nota muito baixa, é aí que você tem que justificar mesmo, tá certo? Eu vou lhe dar 1 nesse quesito. Por quê? Você precisa justificar, tá certo? Algumas coisas que, infelizmente, acabam dando errado na avaliação de desempenho, né? A primeira é colocar uma pessoa que não é qualificada para aplicar o tipo de avaliação. É importante que a pessoa que aplique a avaliação seja uma pessoa que já possua uma certa experiência, já conheça mais ou menos já conheça bem a cultura da empresa, o que a empresa espera de cada colaborador. E o importante é que tenha tanto avaliação de desempenho por setores, tá? E por líderes. E no geral, por exemplo, avaliação de desempenho para o setor do comercial, a avaliação de desempenho para o setor financeiro, mas no geral, a avaliação de desempenho no geral, tá? Se for no setor comercial, vamos supor que tem várias equipes divididas, então a avaliação de desempenho por cada equipe dividida, certo? E também é importante que não apenas seja avaliação de desempenho por equipe, mas individualmente também, tá? Ou seja, a pessoa que deve aplicar deve ter experiência nisso. Outra coisa, feedback mal sucedido. Como eu tinha falado antes, é importante que quem vai aplicar o feedback, né, aplique explicando o que é que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, né, o que é que a empresa esperava dessa pessoa que ela infelizmente não conseguiu atingir, as consequências dela não conseguir, se ela continuar com o comportamento, se ela continuar com esse nível de satisfação, as consequências que ela pode levar, tá?
A avaliação de desempenho é como se fosse um pai, não. Você precisa ter mansidão, tá? Para conduzi-la. Você precisa ter sabedoria para conduzi-la, tá certo? Outra coisa é falta de memória. O que eu digo falta de memória é, por exemplo, a avaliação de desempenho, ela jamais deve levar problemas pessoais. Se eu sou líder e na minha equipe tem uma pessoa, porque tem uma pessoa que infelizmente, assim, pessoalmente, eu não vou com a cara, vamos falar assim, eu não posso avaliar fulaninho porque eu vou ou não com a cara dele. Eu tenho que avaliar fulaninho mediante o trabalho que ele realiza ali, tá? Então é muito criteriosa a escolha da pessoa nesse fato. Mas aquilo que eu falei de falta de memória é, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que faz um excelente trabalho, só que em determinado fator ela vem dando uma insatisfação de uns 3 meses para cá, eu não posso só avaliar ela por aquilo, não. É como eu falei, eu preciso levar em consideração todo o contexto, né? Porque às vezes você quer pegar um erro de um funcionário, um erro de um colaborador e quer fazer da avaliação de desempenho dele um fracasso, quando na verdade ele mostrou um bom trabalho, só que ele pecou em determinado quesito, tá? Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Porque fulaninho pode ter pecado em vários quesitos, só que ele mostrou um resultado excelente. Como eu tinha falado antes, bate e venda como ninguém. Mas não é pontual, não sabe trabalhar muito bem em equipe. Ou seja, você não pode se cegar diante desses fatores e querer dar uma avaliação de desempenho melhor para ele. Só porque ele atinge um resultado legal. Mas e os outros fatores? E os outros indicadores? Certo? Outra coisa. Sim, receio de pontuar problemas. Sim, alguns líderes, eles têm, eu não diria pena do colaborador, mas eles têm mais receio de dizer, olha, tu poderia melhorar nisso, entendeu? Eles têm mais pena de querer chamar a atenção. E às vezes é necessário chamar a atenção, certo? Então, alguns líderes, eles ficam com esse receio de querer chamar a atenção do colaborador. Tá? E por último a avaliação de desempenho, ela precisa de alguma forma estar alinhada com um plano de carreira, tá? Como eu tinha falado antes, se o colaborador sabe o que ele precisa fazer para subir de cargo, ele vai fazer. Não vou fazer porque eu preciso subir de cargo, ele vai fazer. Ou seja, é preciso que os objetivos estejam alinhados, tá certo? Era só isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando comigo no privado ou no grupo mesmo, tá certo? Pronto, tchau, tchau.